Então vamos lá, turma. Na aula passada, a gente estava falando sobre o Tratado de Tordesilhas e a Bula Intercoetera, né? Que foram dois decretos para a divisão do mundo na exploração, né? Só retomando aqui, antes da gente começar. O mapa desses dois decretos é isso aqui que vai dividir o mundo, né? A Bula Intercoetera, essa linha verde primeira aqui na direita, né? Assinada no ano de 1493, que vai ser revogada. E aí nós vamos ter o Tratado de Tordesilhas um ano após, em 1494, que vai fazer a divisão do mundo, né? A diferença desses dois decretos é apenas a distância dessa linha imaginária, né? Uma era a 100 léguas da ilha de Cabo Verde, né? A ilha de Cabo Verde está por aqui, né? E aí a outra vai ser 370 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde. Então a gente tem uma distância que vai ser fundamental para nós brasileiros, né? Que aí esse Tratado de Tordesilhas vai delimitar uma parte, vai fazer parte da nossa história, tá bom? Mas vamos lá começar a correção então. Matheus, você pode ler a questão 1 para mim? Ok. Número 1. Explique quais foram as principais conquistas da navegação espanhola. Isso, explique quais foram as principais conquistas das navegações espanholas, né? A gente não está falando mais... Posso falar a resposta, professor, da minha? Rapidinho, deixa eu só fazer uma primeira introdução. A gente, na última aula, a gente falou sobre as navegações que os espanhóis fizeram. As navegações portuguesas, a gente já deixou para trás, né? Cansou de ver, né? Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral e companhia. Na última aula, então, foram o que os espanhóis fizeram nas grandes navegações, tá bom? E aí, a vem perguntar para vocês, né? Para vocês explicarem quais foram as principais conquistas das navegações espanholas. Quais foram, João? Responde. Descoberta da América e início do sistema colonial, estabelecimento do comércio de escravos africanos, criação de novas rotas comerciais, expansão política e militar das nações europeias. Isso mesmo, você já até adiantou alguns conteúdos que nós vamos estudar após a semana de provas, tá bom? A gente começa a estudar o Brasil, né? A história do Brasil e a história da América depois das provas, né? Então, Pedro Álvares Cabral chega em 1500 aqui no Brasil e a gente vai ver, vai discutir e debater, né, nas aulas de história, o que aconteceu com o Brasil a partir do momento que ele foi descoberto, né? O que fizeram, o que os portugueses chegaram aqui e fizeram. Então, parte disso também é o que os espanhóis fizeram na América, né? Descobriram rotas novas para as Índias, descobriram um continente novo, né? A América, né? Então, vão dar início a um novo sistema de exploração em outro continente, vão fazer utilização da mão de obra escrava para explorar esses continentes. Então, ou seja, quando eles vêm para a América, né, tanto aqui na América Central como na América do Sul, e para fazer a exploração, eles vão utilizar a mão de obra escrava, primeiramente dos índios. Então, os índios vão pegar os índios e botar eles para trabalhar forçadamente para os portugueses e espanhóis. E depois eles vão buscar essas pessoas escravizadas na África e trazer para a América, para continuar nesse trabalho compulsório, ou seja, nesse trabalho escravo. Tá bom? Professor, Oi. eu coloquei só as Américas, tá errado? Não está errado não. As outras coisas que eu falei é só um complemento dessa resposta. Mas a principal coisa da conquista das navegações espanholas foi a descoberta de um novo continente, né? A América. Até porque a rota até as Índias vai ficar dominada pelos portugueses mesmo, contornando o sul da África e chegando até as Índias. Essa rota vai ficar nas mãos dos portugueses. Os espanhóis com a América é que começam um outro sistema da tentativa de, como se fala, conquistar territórios e conquistar mais dinheiro, mais riquezas, né? Que eles vão descobrir que aqui na América dá para plantar e colher verduras, vegetais importantes para a culinária europeia, que eles buscavam bastante nas Índias, mas que eles começam também a fazer a utilização e a exploração disso aqui na América, principalmente no Brasil. O Brasil, o primeiro produto que a gente vai explorar no Brasil será a árvore, né? O pau-brasil, onde vai ser extraído a madeira, o corante vermelho, mas que é um papo que a gente bate depois, tá bom? Para a gente não confundir agora, tá? Alguém pode ler a 2 para mim? Posso ler? Pode. Explique o que foi a bula intercoetera, porque Portugal não aceitou. Vamos lá. A primeira dos dois... Calma aí, Matheus, rapidinho, deixa eu só explicar aqui a pergunta. A pergunta vem questionar primeiramente o que foi a bula intercoetera, né? São dois os tratados. Primeiro, a bula intercoetera,
segundo é o Tratado de Tordesilhas. Então, o que foi a bula intercoetera, Matheus? Responde aí para a gente. A bula intercoetera foi uma linha de 100 léguas a oeste de Cabo Verde. E os portugueses não aceitaram o acordo porque a linha não passaria no continente americano. Isso mesmo. Caraca, Matheus, eu coloquei uma resposta gigantesca aqui e você só colocou isso. Onde é que você achou essa resposta, velho? Ele resumiu bem. O que você botou mais, João? Vamos ver o que você complementou aí. Eu botei bem assim, evitando a deflagração de uma guerra, a Espanha solicitou ao Papa Alexandre IV para arbitrar em 4 de maio de 1493, a bula intercoetera estabeleceu um acordo que determinava as regiões de exploração de uma das nações ibéricas. Portugal não aceitou porque as quantidades permitidas de léguas pelo tratado não alcançavam o território brasileiro. Isso mesmo. O que vai acontecer? Yasmin, antes de eu responder, Yasmin, você quer falar alguma coisa? Não, tio. Eu coloquei diferente, só que é que você clicou aí, levantar a mão e apareceu aqui pedindo que você queria falar, tá bom? Peraí, já quereu. Foi o Luiz que falou? Coloquei diferente, só que me resumido também. Tá. Não, o que vai acontecer? A resposta do Matheus está resumida, concisa e direta ao ponto e está certinha. O que o João falou também está certinho, mas só que o João tá um pouco mais completo. Mas o resumo do Matheus tá muito bem dito. Vamos lá. A bula intercoetera foi primeiro uma bula papal, então por isso que se chama bula. Pessoal, só vou pedir para vocês desligarem o microfone, tá? Enquanto eu estiver falando, que aí fica fazendo barulho e o meu ouvido fica bem direto no meu ouvido o barulho que vocês fazem. Vamos lá, a bula intercoetera é uma bula papal, então toda bula é um documento papal, que aí até o João trouxe para a gente quem era o Papa que assinou, né, essa bula, e era um acordo de divisão do mundo para exploração. O que isso quer dizer? Portugal e Espanha, como eram as duas maiores coroas que eu falo é monarquias, né, então são os dois reinos mais ricos do mundo, eles vão dividir o mundo para exploração. E aí, o que vai delimitar então para a exploração? Primeiramente a bula intercoetera, esse primeiro acordo. Vai dividir a Europa, a África e a Europa nem tanto, que é onde eles viviam, né? Mas vai dividir a África e a Ásia para a exploração portuguesa e todo o continente americano para a exploração espanhola. Portugal, como era o país pioneiro nas grandes navegações, o mais rico, o que tinha mais influência, ele não vai aceitar esse acordo, porque eles sabiam que não ia passar nada do território americano para eles. E é por isso que eles não vão aceitar a bula intercoetera, justamente porque nenhum território da América seria de possessão portuguesa. Por isso que eles não vão aceitar assinar a bula intercoetera. Por isso que esses dois países vão se reunir um ano depois, continuar discutindo, debatendo, até chegar o Tratado de Tordesilhas. Aí a gente volta para a questão. E alguém pode ler a questão 3 para mim? Ler e responder? Posso? Pode. O que foi o Tratado de Tordesilhas? Foi um documento assinado em julho de 1494, declarando a divisão do mundo. Isso mesmo. Alguém botou outra resposta? Botei outra. O que você botou? Professor, botei outra diferente também. Calma aí, já Tratado sabia. Primeiro, vai, Luiz. Tratado de Tordesilhas foi um segundo acordo que era 370 léguas. 370 léguas, também está certo. Qual é a outra resposta aí que o colega ia falar? Eu botei bem assim, foi um documento que foi assinado em 1496 por Portugal e Espanha. Eles traçaram uma linha imaginária que dividia as poses portuguesas e espanholas no território Rio da América do Sul. Isso mesmo. Todas as respostas que vocês leram aí para mim estão corretas, tá bom? Vamos voltar ao mapa aqui do Tratado de Tordesilhas, só para a gente entender uma coisinha. A bula intercoetera era uma linha imaginária a 100 léguas da ilha de Cabo Verde. Então, a ilha de Cabo Verde está aqui no centro, aqui, ó, onde está o mouse, né? Está aqui. Esse é o arquipélago de Cabo Verde. A linha 100 léguas a oeste é essa linha aqui, intercoetera.
Pode ver que essa linha imaginária ela não passa sobre o continente americano. Então, a América como um todo ficaria para a Espanha. Por isso que Portugal não aceita. Então, o acordo do Tratado de Tordesilhas é o quê? É aumentar a distância dessa linha imaginária. Se era 100 léguas, o Tratado de Tordesilhas vai ser 370 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde, tá bom? Então, Cabo Verde está aqui. Então, 370 léguas é aqui a linha do Tratado de Tordesilhas. Só que eles não sabiam, tá? Portugal não sabia exatamente se essa linha passaria sobre a América. Mas eles assinam esse acordo, porque eles vão achar que passa em cima da América, então parte do continente americano seria a possessão dos portugueses. E aí a importância para nós, o Brasil, nós brasileiros no caso, né? Porque é por causa do Tratado de Tordesilhas, do que a gente chama hoje Brasil, vai pertencer a Portugal para exploração. E o restante da América do Sul e das outras regiões da América vai ficar sob domínio espanhol. Então é por isso que o restante da América do Sul fala espanhol e o Brasil fala português. Essa é a origem, porque são os dois países que vão colonizar a América do Sul. A América do Sul pelos Então, espanhóis. tá certo, professor? Tá certo, você tá certo, João. Tá bom? E a América portuguesa vai ficar com o Brasil para exploração. Tá bom? Então, qual é a diferença das duas? Que a bula intercoetera Portugal não aceita porque não passa, essa linha imaginária não vai passar sobre a América. Por isso que, um ano depois, vão se juntar ao Tratado de Tordesilhas para aí sim assinar um acordo que vai ser aceito pelos dois países, que aí vai passar sobre a América. E aí como é que fica a divisão do mundo, então, para a exploração? De acordo com o Tratado de Tordesilhas. Europa, ninguém explora, porque são onde os países residem, né? Mas a Ásia e a África são dos portugueses, exclusivamente dos portugueses. Só que não quer dizer que eles dominavam todo o continente africano. Na época, os portugueses, deixa eu botar aqui, ver se eu consigo colocar a lanterninha vermelha aqui. Tá aqui. O litoral africano é que era a exploração portuguesa, porque era onde eles paravam, né, os barcos para fazer paradas, né, para abastecer, né, e para alimentação, né, e tal, é onde eles faziam paradas para chegar até a Índia, tá bom? Então é por isso que a gente fala que é a África, só que é a costa africana, tá bom? A costa do continente africano e a Ásia a gente está falando da Índia e de outros centros comerciais aqui, era domínio português. A América como um todo seria da Espanha, com exceção de um pedacinho da América que pertenceria a Portugal também. Então é por isso que a gente fala que em 1500, ali no século XVI, século XV, XVI, Portugal é o país mais rico do mundo, porque eles vão ter o maior domínio de exploração, vão ter mais riquezas. Só que, para incoerência, é um dos menores países da Europa, é Portugal. Então, o país mais rico, mais poderoso, territorialmente era um dos menores países. Por isso a importância deles de conquistarem outros territórios, para poder expandir, assim, o Império Português. Tá bom? Vamos lá, então. Questão 4, para terminar. Alguém pode ler para a gente? O descobrimento do Brasil é correta? Justifique a resposta. E aí, é correta a expressão descobrimento do Brasil? Não, sim. Sim, Não é correta, pois os índios já habitavam aqui. Os portugueses invadiram o território brasileiro e não é como se eles tivessem descoberto algo novo. Então, não tá certo. Os índios já estavam aqui. Quem é que também defende o não? Outra pessoa aí, fala por que não? Eu coloquei sim. Eu coloquei no fim, né? Calma aí, rapidinho, antes, Luiz. Antes de falar do sim, o não. Quem botou não? Quem mais botou não? Eu, professor. Vai lá. O que vocês colocaram aí? Vamos lá, um por vez. Eu coloquei não e falei assim, não foi descoberto porque já tinham pessoas, né, que eram os índios. Então, de certa forma, não foi descoberto. Não foi descoberto. Tá, beleza. Alguém mais falou não? Eu falei. Eu, professor Davi. Oi, Davi, o que você falou? Eu coloquei bem assim, não foi descoberto porque não existia Brasil. O Brasil começou a existir depois de 1822. Tá, beleza. Alguém mais botou não? Vai, Danilo. Calma aí, Danilo. Danilo, fala perto do microfone. Fala perto do microfone. Não, porque na verdade ele foi tomado pelos portugueses, porque os índios já habitavam lá. Tá, Eu beleza. falei não, professor, eu, Camille. Quem é eu? Camille. Vai, Camille, o que você botou? Eu falei não porque eu coloquei não porque já tinha visto que era índio. Calma aí, tem como você falar de novo, pausadamente, pertinho do microfone, que eu não escutei direito.
Eu falei não, porque já tinham habitantes, eram índios. Ah, sim, não, beleza. Tá, vamos para a turma do sim agora. Quem botou sim? Um por vez, tá? Eu coloquei sim. Eu quem? Eu. Luiz. Eu, Kathleen. Vai lá, primeiro a Kathleen, depois o Luiz, tá? Vai, Kathleen. Eu coloquei sim, pois é chamado de Descobrimento do Brasil, porque ocorreu oficialmente em 22 de abril de 1500. E eu acho que é sim. Você acha que é assim? Tá, beleza. Vai, Luiz, o que você botou? Sim, porque ninguém sabia que tinha aquela terra. Então, é um descobrimento. Mas eles abusaram um pouco do poder. E eu também acho, se os índios não sabiam que aquilo é uma terra e os portugueses viram e ninguém sabe o que é aquilo, então eles descobriram. Ah, beleza, certinho. Alguém mais botou sim? Certinho que eu falo a sua opinião. A gente vai debater já já se é sim ou não, tá? Alguém mais botou sim? Não? O restante não respondeu, não sabe, não opinaram nesse sentido? José Gil, botou o quê? Não. Não? Tá, beleza. Posso então dar a minha opinião então, turma? Dar o meu pitaco? Pode. Vamos lá então. A palavra descobrir significa o quê? Descobriu, achou alguma coisa. Isso. Descobriu algo. Você Descobri utiliza- algo nunca antes visto. Isso mesmo. A palavra descobrir vem de achar algo nunca encontrado, achar algo novo. Partindo desse pressuposto, para os portugueses e espanhóis, o achamento aqui, né, o descobrir o Brasil e a América é um descobrimento. Eles estão descobrindo um território novo para eles, portugueses e espanhóis que não conheciam a América. Só que vamos mudar o ponto de vista. Vocês não são mais o português e espanhol nessa história. Agora vocês são as tribos indígenas aqui no Brasil, né? Você é um índio, está aqui de boa, vivendo no Brasil, e do nada chega um navio aqui, português aqui em Porto Seguro, desce Pedro Álvares Cabral e uma galera de Portugal aqui. Isso é um descobrimento? Para os índios? Não. Para os índios. Não significa invadir a sua propriedade. Isso mesmo. A gente utiliza- Do ponto de vista indígena, a gente Eles fala que chegaram e essa ação... Tudo, não é Não, descobrir. do Mas ponto de ainda eles vista- chegaram, hein? Vamos lá, do ponto de vista, então, indígena, esse ato se dá uma invasão, né? E não um descobrimento. Então, essa história do descobrimento do Brasil vai depender do ponto de vista. Não existe o lado certo e o lado errado. Se é o ponto de vista europeu, se trata de um descobrimento. Se é do ponto de vista das tribos indígenas que habitavam o Brasil, não é um descobrimento, é uma invasão. Então, por isso que em história, a gente fala do encontro entre povos. A gente utiliza isso, o encontro entre povos. Encontro de portugueses e espanhóis aqui na América, o encontro de portugueses e indígenas aqui no Brasil. A gente não usa o termo descobrimento, a gente até usa para falar do ponto de vista europeu. E a gente não utiliza também o termo invasão, do ponto de vista indígena. A gente fala do encontro desses dois povos, tá bom? Não existe o discurso. Por que que por muito tempo a gente chamou esse evento histórico de descobrimento? Porque por muito tempo essa história sobre o Brasil foi contada pelos europeus. Então, para o europeu, como era um descobrimento, ele sempre vai se referir como o descobrimento do Brasil, no dia 22 de abril de 1500. Tá bom? Então, só para vocês saberem. E, professor, eu também acho que não é um descobrimento, por causa que eles chegaram, os índios ainda mostraram um monte de coisas novas para eles, eles simplesmente vão e escravizam os índios. É Isso. sério. A gente vai ver essa Eu acho relação, sem ser semana que vem, que vai ser o nosso último dever, correção do último dever e a revisão, aí na outra semana é prova. Na primeira semana pós-prova, a gente vai ler a carta de Pero Vaz de Caminha, a gente vai começar a falar sobre a exploração do Brasil. E aí a gente vai ver alguns elementos importantes disso que o João está comentando, né, do uso de mão de obra escrava e de indígena no Brasil, né, na hora que vai explorar o pau-brasil e outras coisas aqui no Brasil, vai se utilizar muita mão de obra escrava indígena. Então a gente vai ver muito bem o que foi isso no contexto do Brasil. Tudo bem? Do dever, galera, dessas 4 questões, alguém tem alguma dúvida? Professor, Oi. e também naquela época era quem achasse primeiro, tipo, não importa como achou, mas quem achasse primeiro, ele descobriu. O fato do descobrimento naquela época era quem achasse primeiro, descobriu.
Isso. É por isso que eu falei para vocês, a gente tem que pegar a semântica da palavra, o significado da palavra. Descobrimento é descobrir algo novo. Descobrir, achar algo nunca encontrado anteriormente. E para o europeu, isso era um descobrimento, que eles não sabiam da existência do continente americano. Mas aqui já haviam pessoas que residiam aqui. Inclusive, um dos próximos conteúdos que a gente vai estudar, depois da exploração do Brasil, vai ser justamente as civilizações pré-colombianas, ou seja, os povos que viviam na América antes da chegada dos europeus. Beleza? Tudo bem? Alguma dúvida nessa questão? Oi, Danilo. Sei lá, chegar na Lua, né? A gente vai falar que descobriu a Lua, só que se já tiver habitante lá, para mim não vai ser um descoberto. Um ponto de vista muito interessante. Desse ponto de vista que você está abordando, sim. Se a gente chegar lá no planeta Marte, né? Está começando a chegar, né? Primeiramente, a gente só está mandando satélite para lá. Mas um dia, digamos que manda uma expedição lá para explorar o Marte, né? Digamos Até hoje, a única coisa que chegou em Marte foi uns robôs. Isso. Digamos que um dia a gente chega lá, o ser humano chega lá e descobre que existem pessoas que habitam o planeta Marte. Então, para a gente, os terráqueos, né, planeta Terra, para o ser humano vai ser um descobrimento. Mas para as pessoas que, teoricamente, habitariam o planeta marciano, não seria um descobrimento, né? Já que eles viviam lá dessa forma. Tá belezinha? Aí o caçador de Marte chegava e derrotava todo mundo. Tipo isso.